Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, estamos juntos mais uma vez. Sejam bem-vindos ao nosso Momento Sublime. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho sobre fé e obediência. Nós vivemos um tempo em que as pessoas, em nome da fé, e fazem algumas declarações muito importantes, valorizando cada vez mais a sua experiência pessoal de fé, e contam histórias vitoriosas, milagres acontecidos, e como se estivessem vivendo num tempo em que é a nossa fé que move as montanhas. É a minha capacidade de crer, a qualidade da minha fé que decide as coisas. E isso é um equívoco. Todos nós sabemos que quem decide as coisas é Deus. Sempre Deus. O poder é de Deus. A vontade de Deus é soberana. Eu posso exercitar a minha fé do jeito que eu achar melhor, de tal maneira que eu me considere o crente mais fiel na face da terra e ainda assim não ver nenhum resultado das minhas declarações ou das minhas manifestações ou das minhas orações. Porque, na verdade, existe uma maneira de se pensar sobre fé que soa a arrogância. Como se aquela pessoa tivesse uma fé, diferenciada, e somente ela tivesse a chave dos céus. E o que essa pessoa faz, o que essa pessoa pede, o que essa pessoa manda, acontece. Então, passa a ser um super-homem, uma super-mulher, um super-cristão. Isso não é verdade. A palavra de Deus nos ensina exatamente o contrário. A nossa fé precisa ser acompanhada da obediência, mas a obediência não aquilo que nós achamos que seja justo ou que deva ser feito, mas obediência ao mandado de Deus, à orientação de Deus. Então, se Deus me dá uma orientação e eu obedeço a essa orientação, então eu estou exercitando a minha fé. Então Deus me abençoa por causa disso, porque estou sendo obediente, não porque a minha fé foi uma fé de qualidade. A qualidade da fé não está na intensidade de quem diz crer ou diz tê-la, está em Deus, em quem essa pessoa deposita a sua fé. A qualidade da nossa fé, a resposta da nossa fé é Deus, está em Deus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 6, versículo 15, diz assim: e assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Ele está falando de Abraão, aquele servo do Senhor, que é considerado para nós um exemplo de fé. Um homem de fé. Tá? Mas como foi a fé de Abraão? Como foi que ele viveu para que a sua fé fosse cantada e exaltada por todos nós? O pai da fé, né? Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Então, Abraão, ele foi aprovado, a sua fé foi aprovada porque ele obedeceu. Um dia Deus chegou para Abraão e disse assim: Abraão, eu quero que você deixe a sua casa, a sua parentela, pegue a sua esposa e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E a Bíblia diz que Abraão creu, e tanto creu na palavra do Senhor que ele obedeceu, fez exatamente do jeito que Deus havia mandado ele fazer. E a sua obediência, ela era uma obediência diária. A palavra de Deus era esta: eu vou te mostrar o endereço final. Eu vou te mostrar. Então, Abraão se põe a caminhar. Esta caminhada era uma caminhada de obediência, provocada pela fé.
E ele vai, a cada dia, a cada passo que ele dava, Deus orientava onde ele deveria colocar a planta do pé, o próximo passo, o outro passo, o outro passo. E um dia de cada vez, Abraão foi obedecendo. E ele teve muitas vitórias. Com isso, Deus cuidou dele, mas também teve derrotas, porque era um dia de cada vez. Amados, não dá para nós, eu e você, vivermos neste mundo uma vida triunfalista. É vitória, só bênção, é só bênção. Isso não existe na vida do cristão. É um dia de cada vez. E a cada dia nós encontramos as dificuldades que o dia propõe a nós. E é nessas circunstâncias que nós confiamos no Senhor. Continuamos obedecendo, continuamos andando, sorrindo ou chorando, mas obedecendo sempre. E Deus vai nos abençoando. É esse tipo de fé que Deus galardoa, que Deus abençoa, que Deus atende. Então diz o texto que Abraão, com paciência, né? Não foi arrebentando tudo, colocando a cara para bater e peitando tudo e todos, não. Com paciência, ele foi vivendo um dia de cada vez. Sofreu derrotas, passou por momentos delicados, caiu, se arrependeu, Deus o levantou e continuou caminhando. Uma jornada de vitória, sim, mas também uma jornada provocada pela obediência, pelo desejo de simplesmente dizer para Deus: é a tua vontade que vai me conduzir. Então, amados, crer e obedecer. O mais é com Deus. Ele nos capacitará, né, a enfrentar as lutas diárias. É no dia a dia que a gente vai vencendo. Não é só vitória, não é só bênção, mas pode ser obediência movida pela fé e um Deus que galardoa, um Deus que cuida, um Deus que sustenta, um Deus que levanta, um Deus que restaura. É Deus o alvo da nossa fé. É a Deus que nós devemos direcionar toda a nossa obediência. Ele é o Senhor, nós somos seus servos. Querido Pai, orienta-nos, ó Deus, quanto à nossa fé. Ensina-nos a crer, a confiar no Senhor. E que a nossa fé, Senhor, seja tão boa e tão bem direcionada ao Senhor, que nos dê condições de obedecer às tuas orientações, fazer a tua vontade neste mundo. É isso que nós queremos, Senhor. É isso que queremos. Queremos ser abençoados, sim, mas sabemos, ó Deus, que não vai ser só bênção, que não vai ser só vitória. Nós teremos momentos complicadíssimos em que vamos precisar exercitar ainda mais a nossa fé no Senhor. Fica conosco. Abençoa os teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Temos todos um bom dia.